O efeito Doppler é o sexto e último fenômeno ondulatório que a gente vai conversar aqui hoje, que justamente o efeito Doppler é a mudança na percepção da frequência de uma onda, seja ela luminosa, né, eletromagnética ou mecânica, enfim, o efeito Doppler acontece com qualquer onda. O efeito Doppler é a mudança na percepção da frequência de uma onda emitida por uma determinada fonte devido ao movimento da fonte e do receptor. Então, se a fonte de ondas se move em relação ao receptor, esse receptor vai perceber uma onda com frequência diferente daquela que está sendo realmente emitida. Ou seja, se aquela fonte estiver parada, a frequência detectada vai ser a mesma frequência da fonte. Beleza. Agora, se a fonte se aproxima ou se afasta do receptor, o receptor vai perceber uma onda diferente daquela que está sendo realmente emitida. Esse efeito é chamado de efeito Doppler. O efeito Doppler que acontece com o som também pode acontecer com a luz. Só que, por exemplo, quando um avião passa, né, ou um carro passa, uma moto passa por nós, emitindo ondas sonoras, a gente percebe, quando o veículo se aproxima da gente, um barulho diferente de quando ele se afasta. É o clássico ion, né? O ion, essa mudança do som quando o objeto está se aproximando e depois quando ele está se afastando, essa mudança é justamente o efeito Doppler acontecendo. A gente percebe no dia a dia o efeito Doppler do som porque os objetos se movem a alguns metros por segundo, ou dezenas de metros por segundo, e isso é uma velocidade comparável à velocidade do som no ambiente que a gente está. Então o efeito Doppler acaba sendo perceptível. Mas no dia a dia a gente não tem a percepção do efeito Doppler, tá? Da luz, certo? Da luz. Do som sim, da luz não. Para perceber o efeito Doppler da luz, a gente precisa de componentes eletrônicos muito sensíveis ou de objetos que viajam a velocidades comparáveis à da luz, como por exemplo objetos astronômicos. Então astrônomos vão lidar com efeito Doppler da luz quando eles observam objetos celestes. Mas no dia a dia, com carros, motos, ônibus, ambulâncias, a gente não percebe o efeito Doppler da luz, mas o efeito Doppler do som a gente já percebe, né, com o nosso corpo, tá? Beleza? Então, quando nós temos aqui, ó, uma fonte e dois receptores, tem um receptor que está em aproximação e outro que está em afastamento. Aquele detector que está em afastamento, ou aquele receptor que está em afastamento da fonte, a fonte tem a sua frequência original emitida. Mas a frequência percebida pelo receptor que está em afastamento vai ser uma frequência menor daquela originalmente emitida pela fonte. Já o receptor 2 aqui, que está em aproximação com a fonte, ele vai perceber uma frequência maior do que a frequência originalmente emitida por ela. Tá? Então aqui nós vamos ter justamente esses dois efeitos que são causados pelo efeito Doppler, né? Ou seja, essas duas consequências do efeito Doppler, que é na aproximação perceber uma frequência maior do que a original e no afastamento perceber uma frequência menor do que a original. Tá? No caso de ondas sonoras, esse receptor aqui, ou esse ouvinte, vai perceber frequências maiores, ou seja, um som mais agudo. E esse ouvinte aqui, o que está se afastando, vai perceber um som mais grave. Tá? Fala pessoal, desculpa eu interromper aqui a aula, mas é rapidinho, tá? Se você está curtindo esse vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho com todas as notificações. Isso ajuda bastante aqui o canal a ganhar relevância na plataforma. Então, galera, é isso. Não se esqueçam que tem playlist aqui com todos os conteúdos de física especiais para o Enem e esse canal tá cheio de conteúdo para o Enem. Beleza? Segue a aula, tá? Todas as ondas podem sofrer efeito Doppler. Todas as ondas, sejam ondas mecânicas, como, por exemplo, as ondas sonoras, como as ondas eletromagnéticas. Todas as ondas, inclusive a luz visível, todas as ondas eletromagnéticas, todas as ondas mecânicas podem sofrer efeito Doppler, não tem restrição aqui. Uma das aplicações para efeito Doppler no dia a dia é essa, a de, por exemplo, radares, tá, da polícia, né, enfim, que utilizam para detectar aqui a velocidade de veículos e essa velocidade, ou esses radares que são utilizados aqui manualmente, naquelas pistolinhas que parece assim, né, os secadores de cabelo aqui, tá? Tem um sistema semelhante ao de radares da aviação que detectam aviões, ou aves, ou outros objetos, tá? Esse radar, então, ele emite um sinal de onda eletromagnética da faixa das micro-ondas, esse sinal bate no veículo e se o veículo está em repouso, ele vai simplesmente refletir uma parte dessas ondas e a onda que volta vai ter a mesma frequência da onda emitida pelo radar. Isso significa que, se o sinal que está batendo no veículo e voltando tem exatamente a mesma frequência da emitida, então é porque esse veículo está parado, é como se você estivesse jogando na parede ali o sinal vai e volta com a mesma frequência, então o veículo está parado. Agora, se o veículo estiver em aproximação,
e, e jogar ondas, desculpa, e jogar ondas eletromagnéticas em cima desse veículo, né? E essas ondas vão bater no veículo, só que o veículo está se aproximando. Então as ondas refletidas pelo veículo vão vir mais comprimidas ali, mais apertadas, vão vir com uma frequência maior. E se essa frequência é maior do que a emitida pelo radar, é porque o objeto está em aproximação. Esse detalhe aqui, da onda percebida, a gente pode calcular a velocidade relativa, né, a velocidade do veículo de aproximação, no caso aqui, pela diferença entre a frequência da onda que é a do radar e da onda que é recebida pelo radar depois de ser refletida pelo veículo. Tá? Então, por essa diferença de frequência aqui, que é causada pelo efeito Doppler, e aqui o efeito Doppler é causado por reflexão de ondas de um objeto que está se movimentando, aqui a gente pode saber qual é a velocidade relativa entre a fonte e o receptor. Isso também vale para o caso de afastamento. Se o veículo estiver se afastando e acionar o radar na parte de trás do veículo, como esse veículo está se afastando, ele vai refletir ondas com menor frequência. Então as ondas refletidas vão ter menores frequências do que a do radar. Essa diferença de frequência é usada para calcular qual é a velocidade que tem que ter para causar essa diferença de frequência. Então, se sabe qual é a velocidade do veículo, seja ele se aproximando ou se afastando, utilizando efeito Doppler. Certo? Então, efeito Doppler é isso, é a mudança na percepção de uma onda, na frequência de uma onda, devido ao movimento relativo com a fonte.